Fala pessoal, estamos aqui no mais o Papo de Contador e hoje com uma presença ilustre aqui do meu amigo Luiz Correia. Luiz Correia, conheci nessas andanças nossas aí de palestras e eventos da contabilidade, a gente foi se aproximando, a gente tem um conceito meio parecido aí de entender o mercado de contabilidade. E cada vez que eu ouço as palestras deles, vou aprendendo cada vez mais com a experiência do Luiz, com o conhecimento dele no mercado contábil. E hoje nós temos a felicidade de tê-lo aqui conosco para falar um pouquinho sobre a contabilidade, sobre o empreendedorismo no mundo contábil, sobre os produtos aí que o Luiz está lançando. O Luiz sempre é um cara que sempre vem com novidades, sempre com coisas novas aí para o mercado de contabilidade. A gente vai explorar ele hoje aí um tempo. Enquanto ele tiver tempo, a gente vai explorar aí um bate-papo com ele. Luiz, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí para o público também do Papo de Contador. Ô, Nelson, primeiramente, te agradecer pelo convite, estar aqui em Joinville, uma cidade que eu gosto muito, sempre fui muito bem acolhido aqui na gestão, que é para mim talvez uma espécie de uma referência na área contábil, já de longa data. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Luiz Correia, sou um contador que trabalho na cidade de Florianópolis desde 1992, ou seja, 31 anos vai fazer. E eu atuo... A gente começou no mesmo ano, então. Exatamente. A única diferença é que tu ficou rico e eu não, né? Esse que é o único problema. Eu pensei que tu ia falar que ficou velho. E eu milito muito na área contábil já há muito tempo e recentemente, se a gente for falar de 17, 18, né, Nelson, que é bem recente, eu começo a trabalhar muito na área de tecnologia voltada para o mercado contábil. Eu demorei muito para entender, Nelson, que a tecnologia é um aliado. Eu tenho dito isso para o meu público, queria dizer para o teu também, né? O contador muitas vezes entende que a tecnologia é uma espécie de uma ameaça. E eu só consegui destravar o meu negócio quando eu li de uma forma diferente e vi que a tecnologia não ia roubar o meu emprego, não ia roubar o meu cliente, não ia roubar o meu funcionário. E isso para mim foi um marco bem relevante. Quando eu compreendi isso, tudo mudou. E hoje eu tenho uma empresa bem tecnológica. Outro dia eu falei numa palestra, Nelson, que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu teria uma empresa com tanto processo. Então hoje, onde eu estou é o que é menos importante. Eu consigo ter a gestão de todos os meus processos à distância, isso é muito legal. Muito diferente do nosso passado, vamos dizer assim, da nossa história do passado. Não tem que estar preso atrás de uma mesa com um monte de papel esperando o cliente chegar. Ou ao lado do funcionário. Esperando o cliente chegar, né? Isso não é mais relevante. E a gente tem andado bastante, né? Principalmente o Luiz, né? Eu não tanto mais, mas o Luiz tem andado aí no Brasil todo, palestrando para o mercado de contabilidade, vivenciando dentro de outros escritórios de contabilidade. E eu queria a gente conversar aqui, Luiz, o que você tem visto, né? Do mercado de contabilidade, vamos falar um pouquinho ali de 2017 para cá, porque até então eu acho que podemos ali de 2017 para cá, ou está tendo um movimento mais rápido, né? Até por conta do movimento das empresas de tecnologia que tem impulsionado isso, né? Tem proporcionado aos contadores uma outra visão, com eventos, com palestras, com a própria tecnologia, né? Embarcando tecnologia nas empresas de contabilidade. O que você tem visto aí no Brasil como um todo esse movimento no mercado de contabilidade? Ô Nelson, eu tenho um privilégio, assim, eu me sinto exatamente um profissional bem privilegiado, porque eu acho que a imensa parte do meu tempo eu passo viajando. Então é muito comum eu sair toda segunda-feira e voltar na sexta. E aí, Nelson, quando você faz isso com muita força, né, a gente já chegou a fazer 3 capital por semana. Cara, você tem o privilégio de conversar com muita gente, né? Cara, sei lá, de Porto Alegre a Manaus, eu tive o privilégio de acompanhar, de mentorar, de conhecer, de aprender. Eu costumo dizer que eu acho que eu mais aprendo do que eu ensino. E eu vejo assim, Nelson, que o mercado contábil é muito vasto, muito diverso. O Brasil é um tamanho de um continente, né, cara? E a gente aqui, eu vejo algumas características. A gente, se pegar do Sudeste para baixo, você tem uma realidade, do Sudeste para o Nordeste, para o Norte, então é muito variado.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer, Nelson, eu faço esse corte mesmo ali para 18 para frente, né? Então, vamos dizer que nós estamos falando de 10 anos atrás. Eu acho, Nelson, que a gente evoluiu 30 anos em 10, entendeu? Você vai lembrar do que eu falo, e o teu público também, que é mais da nossa geração, eu sou de uma época em que cada um escritório de contabilidade ficava no seu feudo, entendeu? Um não contava para o outro o que estava acontecendo. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, Nelson, que vinham os caras do IOB, sei lá o quê, tu contava que estava... Você não diz lá para o Nelson não, hein? Entendeu? E até os próprios profissionais não queriam conversar, né? Muito, Né? sabe? Mal no evento Eu acho que nem tinha muito, né, Nelson? Não, tinha mais da própria classe contábil, Isso. mas é muito mais formal. Mas não tinha esse papo de abrir, por exemplo, que ferramenta que você faz, que processo que você usa, Qual a tua estratégia, estratégia, que tipo de cliente que você vai, que nicho que você tem. Hoje é muito aberto isso, né? Se tu pegares esse recorte, Nelson, vamos pegar aqui de 2018 para trás, 17, aí o mercado contábil mudou muito. E, na minha opinião, mudou muito para melhor. Com certeza. Né? Muito para melhor. Essa foi uma das propostas, quando eu fui convidado para começar a fazer palestra, essa era uma das minhas ideias. Eu queria exatamente quebrar isso. E não exatamente que eu tenha feito isso, mas eu sempre prezei por compartilhar tudo. Né? Então, e aí foi que eu te falo assim, que quanto mais ensino, mais eu aprendo, na verdade. E aí eu acho que evoluiu muito, Nelson. Aí eu acho que hoje você já não tem os contadores, já não se vê exatamente mais como inimigo, como eu acho que era antes, entendeu? Já vê que, cara, tem muito nicho, tem muito negócio, tem muita possibilidade, que eles quando se encontram lá na cidade deles, eles se reúnem, isso engrandece o mercado contábil. Então eu te diria assim, Nelson, que eu vejo com muita clareza uma evolução muito positiva. E aí eu acho que quem fortalece, quem ganha é a comunidade contábil. Por sua vez, sempre quando o mercado contábil evolui, eu entendo que isso reverbera muito no crescimento do país, né, Nelson? Porque eu costumo dizer sempre que o empreendedorismo no país, onde nós temos aqui, vamos falar só do nosso universo, mais do micro, do pequeno empresário, tem alocado lá quase 90%, 98% dos empregos, né, Nelson? E se o contador que está nos ouvindo agora achar que ele não tem nada a ver com isso, ele está absolutamente enganado. Não tem nenhuma única microempresa que não está associado a um escritório, a uma empresa de contabilidade pequenininha, como a tua, como a minha, grande, menor. E quando eu vejo essa evolução, e aí eu vou só pontuar aqui, Nelson, contadores falando de estratégia de marketing, contadores falando de estratégia de negócio, de nicho de mercado. Olha quanta gente evoluiu, Nelson. Né? De processos, de vendas. Cara, a gente evoluiu muito. E aí... Olha quanta oportunidade, né? Nem se fala, né? Porque é inesgotável, né, Nelson? Quando você fala assim, de um cenário de ano passado, em 2021, foram criados no Brasil 4 milhões, perto de 4 milhões e 600 mil empresas. Olha só. No Brasil. 1 milhão e 600 aproximadamente deixaram de existir. Mas ainda sobrou um saldo gigante, né? Então, quando você fala assim que o mercado de contabilidade está muito mais ativo, você imagina olhando para essas empresas a grandiosidade de oportunidade que tem. Você citou alguns produtos aí, né? E a cada vez você vai entrando em mais produtos, e você abre um leque de oportunidades gigantes. Até então a gente não via essa oportunidade, porque a gente estava dentro de uma operação, né? Isso. E aí sobre isso, Nelson, eu acho muito que reverbera assim, quando o contador melhora, quando o time contábil, fiscal melhora, reverbera um pouco lá na gestão. Eu vejo muito contador já falando de gestão de negócio, falando de controle financeiro para os seus clientes, isso é muito positivo. Controladoria. Sabe? Governança financeira, Nelson. E isso potencializa emprego, potencializa economia local. Então eu te diria assim que, cara, eu estou muito feliz assim, por essa fase de expansão que o mercado contábil, que eu vejo que o mercado contábil se encontra. Eu acho que é só um começo, e aí principalmente, né, Nelson, eu tenho feito isso quase que diariamente, que é falando para os novos contadores, para a nova geração de contadores. Eu acho que isso vai mudar muito. Se a gente imaginar
O jovem que está aí saindo da faculdade agora, que quer empreender, eu acho que eles são muito mais capacitados do que nós, sabe, Nelson? Capacitados no sentido, assim, de que eles já nasceram conectados, sabe? E isso eu acho que vai influenciar muito nos novos negócios daqui para frente. Eu acredito muito ia até fazer essa pergunta, né? Qual o espaço que os jovens, né, que estão nos ouvindo aí hoje, podem ocupar nesse mercado de contabilidade, né? Eles não têm a experiência do universo de contabilidade, mas eles têm algumas habilidades muito importantes para esse novo momento da contabilidade. Primeiro, o mindset deles é mais aberto. Então, eles são mais abertos para ideias novas, não tem uma resistência do antigo. Como a nossa geração tinha. De precisar ter papel. Eles com o computador e com a internet, eles viajam o mundo, né? E uma outra coisa que eu acredito muito no jovem, que ele tem uma capacidade muito mais rápida de se conectar com outras pessoas pelo meio digital. Né? Já nasceram conectados, né? De uma rede social, de aprender rapidamente uma ferramenta de marketing para explorar um cliente de outro lugar. Não precisa ser aquele cliente do bairro, da rua, da cidade. O quintal dele virou o Brasil, né, Nelson? Virou o Brasil. Então, ele vai explorar muito. Então, eu acredito muito, tanto que o número bem atual, também dos últimos 12 meses, foram criadas 6 mil novas empresas, novos negócios de contabilidade. Esses 6 mil novos negócios foram criados provavelmente por jovens, né? Com certeza. Que têm um espírito empreendedor, que querem buscar esse mundo vasto de oportunidades. Eu acho isso muito bacana, eu acho que isso vai fomentar muito o mercado contábil. Eu adoro, Nelson, eu acho que um dos grandes legados que a contabilidade Luiz Correia vai deixar é de ter formado ao longo da sua história muitos contadores. Eu acho que esse é o principal legado que a gente vai deixar lá. Então eu sempre trabalhei muito com um profissional que estava chegando no mercado e foi aprendendo e se tornaram grandes contadores. Eu tenho assim ótimos exemplos, ótimos cases de sucesso assim que passaram lá por dentro da contabilidade. A única coisa que eu sou é um pouquinho intolerante, Nelson, com o jovem que não quer, entendeu? Ou que acha que quer, sabe? Então, ainda essa semana passada eu estava numa palestra e eu fiz a pergunta assim, cara, qual foi a última vez que você quis alguma coisa de verdade? Entendeu? Porque quando o sujeito quer alguma coisa de verdade, Nelson, não tem dificuldade sempre tem, mas o cara se torna meio que imparável, entendeu? E eu vejo, assim, como o Brasil é muito grande, eu vejo exemplares de jovens que chegam, assim, com essa disposição, e eu me identifico um pouco com isso, porque era assim que eu era. Né? Então, você começou com 19 anos? Comecei com 19 anos, eu também. com a empresa do zero. 19 anos. Né? Então, e eu vejo também um outro volume muito significativo de exemplar do jovem que diz que quer, mas não quer. É mais ou menos, né, como se eu dissesse assim, eu quero emagrecer, beleza? Mas eu não quero ir para academia e também não quero parar de beber. Ou seja, eu não quero. Eu só acho que eu quero. Agora, aquele cara que coloca o empreendedorismo contábil assim como um negócio de verdade, esse, Nelson, eu acho que dificuldade vai ter sempre, mas muito mais oportunidades surgirão. Ele só precisa querer e entender, Nelson, que não tem vida fácil, não tem... Cara, é tudo muito difícil, é tudo muito trabalhoso. Mas qualquer ramo e qualquer atividade. Nelson, mas pensa comigo. Veja como para o mercado contábil há um privilégio para o jovem. Eu sou de uma geração em que eu não tinha onde me guiar, Nelson. Eu não tinha para onde olhar. Eu tinha, no máximo, o IOB para ler e tentar entender tudo aquilo. E hoje, a comunidade contábil, os jovens contadores, eles têm uma referência muitíssimo maior do que na nossa época. Então, o que eu quero dizer é que isso é um privilégio e ele precisa se apropriar disso. Eu acredito muito na nova geração de contadores, mas fico sempre cobrando, sabe? Cara, você tem que fazer acontecer, não tem vida fácil. Faz sentido, não? Faz total. E além disso, esse ecossistema de produtos, né? Nem se fala, né? Entendeu? Você hoje, com toda a tecnologia em mão, com as plataformas todas financeiras, você não fica só sendo o contador operacional. Você tem a possibilidade de fazer um N produtos, né? Recuperação de créditos, BPO financeiro, consultoria financeira, uma controladoria para o pequeno negócio,
Você pode estar dentro do cliente, porque você não precisa mais estar dentro de uma operação. Tecnologia vai fazer isso. E aí você acaba aumentando o teu ticket. E Entrega valor também, né, para o cliente, né? Você aí retém o teu cliente e esse é além de a tua profissão ser valorizada, né? Ninguém faz uma faculdade para ficar batendo cartão ou digitando documento. Você tem que usar usar a tecnologia para isso, né? Quando você entrega esse valor ao cliente, além de você reter, você tem um ganho muito maior de rentabilidade. Porque se nós formos olhar para o mercado de contabilidade de hoje, modelo de negócios, a gente também tem que tomar um cuidado de olhar para que negócio, para que modelo que eu vou. Que modelo que eu me adapto mais, né? Porque existem alguns modelos de negócio, né? Existe um modelo digital, que eu preciso ter lá um escritório físico, ter equipe, ter pessoas. É um bom modelo. Existe o modelo online, que muito se fala hoje, mas aí você precisa ter bastante grana para botar em marketing, porque o ganho é baixo, então não sei, eu particularmente, é o modelo, eu respeito cada modelo, mas é um modelo que para quem está começando eu acho perigoso, porque ele vai encontrar gigantes no mercado aportando muita grana em marketing, então vai encontrar dificuldade ali. E existe também os modelos de franquia, né? O que você acha desses modelos aí, Luiz? Eu vou destacar dois que eu gosto, né? Todos são viáveis, né? Você vai encontrar uma dificuldade aqui e outra ali, né? Mas eu vou destacar só dois que eu acho que eu me identifico mais. Primeiro, eu acho, Nelson, por exemplo, é o BPO financeiro. Eu acho que o BPO financeiro é uma grande oportunidade para a comunidade jovem de contadores. Então eu vou... E aí você não fica preso só a contadores também, né? Sacou? Exatamente isso. Então, a aplicabilidade disso, né, é gigante. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, sei lá, um contador aqui jovem, contador da sua cidade. Faz um exercício mental aí junto comigo. Você é de uma cidade X e você pensa... faz uma pesquisa aí na tua cidade, quantos escritórios de contabilidade tem aí na sua cidade. Beleza? Vê esse número, pesquisa aí no CRC. E aí, depois disso, você olha e quantas empresas nativas de BPO financeiro tem aí. O BPO financeiro, Nelson, eu acho que eu tenho algum orgulho, é um pouco de arrogância da minha parte. Isso é legal te falar. O Luiz foi um dos os caras que começaram o BPO. Um pioneiro, né? Foi um dos primeiros assim, que começou a sair de dentro do escritório de contabilidade e desenvolveu uma empresa própria para BPO, e hoje é uma das referências aí nacionais, né? Eu milito bastante na área de BPO financeiro, tal, e exatamente porque eu acredito muito nisso, sabe, Nelson? Então, se o contador pensa comigo, só vê quantas empresas de BPO financeiro tem aí na tua cidade e quantas de contabilidade tem. Você vai ver que nós estamos diante de um mercado que é um bebezinho. Administrar online que a gente fundou, Nelson, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi ali por 18. Cara, tem 10 anos, é um bebezinho, nem começou ainda. Eu já começo a ver empreendedores meio que exigindo, cara, eu levo a minha empresa aí para o teu escritório, mas você tem que fazer o meu BPO. Então, Nelson, eu acho que a vertical de BPO financeiro no Brasil, ele nem está só começando. Então, eu queria primeiro destacar que eu acho que esse é um nicho que o empreendedor ou o futuro empreendedor, sobretudo contábil, tem que parar para estudar isso. Sim. E aí tem o privilégio de escutar um monte de gente. Eu diria, se você... Tem case, tem isso. Se você, por exemplo, eu quero estudar BPO financeiro, mano, você tem que seguir o Eliandro. Você não pode deixar de seguir o José Marques, que talvez seja o principal case. Não deve ter, na minha opinião, alguém tão capacitado de BPO financeiro como o Zé Marques. Então tem muita referência, tem muito conteúdo. Isso é uma coisa. E agora, Nelson, eu queria falar de outra coisa que eu me identifico muito, que é para aquele contador que, meu negócio é contabilidade. Eu quero empreender na área contábil, porque eu gosto, porque isso, porque aquilo, não importa. Aí eu me identifico muito com o modelo de franquia, né? Porque o modelo de franquia, ele, dentre outras coisas, eu vou te dizer assim que ele te permite errar menos, né? Quem é da área contábil sabe o quanto dói qualquer tipo de erro no mercado contábil. E quanto maior é a tua empresa, mais vai doer no bolso. E quando você está começando qualquer tipo de negócio, é muito comum você errar.
E a franquia, de qualquer natureza, eu te diria que ela te permite errar cada vez menos, né? É quase que, é quase que se você pegar, o que você quer? Eu me identifico com um escritório de contabilidade e gestão financeira. Terceiriza essa parte difícil, aprende o teu core, que é fazer gestão financeira, vender isso. Fazer a comunicação com o cliente, fazer as reuniões com os Te clientes, fazer aprimora, relacionamento. eu chamo do front, tá? É. Cara, te aprimora no front, aprende a se comunicar com o cliente, aprende a falar com o dono da pizzaria, aprende a falar com o dono da academia, entendeu? Cara, e terceiriza toda a complexidade através de uma franquia de qualquer natureza. A gente tem boas franquias no país, eu acho que isso é muito bacana, então eu acho que compreender isso, Nelson, eu acho que pode fazer com que o jovem contador, que é o que a gente está falando aqui, consiga, assim, reduzir bem a curva de aprendizado dele. E eu faço uma analogia bem interessante nisso aí. Quando você não tem a franquia, você está começando, quem começa um negócio de contabilidade do zero hoje, ele vai ter que bater na porta de um cliente. E o primeiro cliente ele costuma perguntar. Se não for o pai, a mãe, o vizinho, o padeiro ali da esquina... Qual que é a tua referência, né, cara? Qual é a tua referência? Quantos clientes você tem? Quantos funcionários você tem para me suportar? Você atende o meu nicho de negócio? Então, essas 3 perguntas que ele já pode perder ali uma venda. Mas tem uma coisa que eu acho mais grave, Nelson. Tem uma coisa que eu acho que é mais grave para o entrante, mais difícil, vamos dizer assim, né? É que, assim, nós estamos falando de um mercado extremamente complexo, entendeu? Cara, eu só vou atuar no mercado de optante pelo simples. Cara, mesmo assim é complexo. Entendeu? E quando você, sobretudo, que você está aprendendo para entrar no mercado, cara, você vai ter que focar na tua operação, fica todo o mundo de negócio parado. E aí, sabe o que eu vejo, Nelson? É que aí o jovem empreendedor contábil agora vai cair no mesmo erro que a gente tinha no passado, tempo, né? que é só crescer organicamente. Que eu acho que é imensa, mas se você olhar de 2018 para trás, qual era o contador que fazia marketing? Não. A gente crescia organicamente, mas vai crescer? Vai, cara. Só que o problema é que vai demorar muito tempo para chegar num ponto de equilíbrio. Entendeu? Então eu acho que ele peca, né? E eu acho que isso é muito grave. Grave no sentido assim, figurado da coisa, né? É que ele vai ter que focar na operação, e tá tudo bem, mas o problema é o que falta para ele. Que é focar em processo, focar em marketing, focar em gestão. E aí quase que a história da nova empresa contábil, né, se repete digital, como a nossa do passado. Mesmo que digital, a única diferença é que não tem papel, entendeu? Mas ele ainda tem uma contabilidade artesanal, ainda um pouco melhorada, mas quando ele olha para a operação e ele quer olhar, eu chamo do back da contabilidade, né, que é olhar do escritório para dentro, cara, ele vai estar perdendo muita oportunidade. E aquele que faz ao contrário, Nelson, eu vejo isso todo dia, faço mentoria todo dia, eu vejo que o cara escala numa outra velocidade. Então, você aí voltando à analogia, quando você tem uma marca de franquia, você vai dizer, não, eu já tenho hoje... É outra realidade. Tantos cases de negócio. Está aqui o case desse cliente, mesmo começando hoje. Assina o contrato de franquia, outro dia de manhã pode visitar um cliente com 100, 200, 300 funcionários, não é problema. Você já tem o case do dia para a noite, né? Do dia para a noite. Então, tendo um computador e uma internet, você tem aqui 50, 60, 70, 80 funcionários trabalhando para você. Você tem uma marca trabalhando para você. Você tem case de clientes trabalhando para você. Então, você vai visitar uma empresa lá e o cliente vai perguntar, mas você atende esse nicho de negócio? Você vai olhar o case, sim. Tem um case aqui. É confortável, né, Nelson? Sob o aspecto operacional é muito confortável, né? E vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a consultoria de cliente. Aquilo que agrega valor, né? Total. Experimenta conversar com o teu cliente. Você que é um contador jovem, que já entendeu aí um pouco do mercado contábil, experimenta conversar com o teu cliente e, às vezes, eu apoio bastante, Nelson, quando eu falo isso. Mas não me furto de falar, porque às vezes eu sou mal compreendido. Experimenta conversar com o teu cliente sobre, sei lá, o índice de liquidez solvente, o índice geral. Experimenta mostrar o balancete para ele e perceba a reação dele e depois você experimenta a conversar com o teu cliente sobre o fluxo de caixa do mês que vem, experimenta conversar sobre o ponto de equilíbrio e geração de caixa, experimenta falar sobre contas a pagar e receber, que você vai ver que a conexão é de outro nível. Por quê? Onde que está a novidade aí? Nenhuma. É que isso gera valor, isso gera o interesse do empreendedor.
E aí, quando você olha para a operação, que foi um erro que eu cometi, eu nem acho que é um erro, mas foi a nossa realidade do passado, você deixa de olhar para aquilo que realmente gera valor. Então, eu acho assim que, sabe, essas duas verticais, Nelson, eu acho que se bem pensada para o jovem contador, eu acho que pode fazer ele crescer muito rápido. Não, perfeito. Também concordo contigo. Cara, vamos entrar um pouquinho aqui nos teus produtos. O Luiz, ele, como eu falei no início, ele é um cara sempre inovador, sempre buscando tecnologia para o mercado de contabilidade, trazendo novidades. E eu sei que ele tem uns produtos novos aí que eu gostaria dele comunicar para o mercado também. E a pergunta, você fala muito de contabilidade automática. Né? O que seria o conceito de contabilidade automática, Luiz? Eu estou tentando criar esse novo conceito, sabe, Nelson? Para aqueles que não me conhecem, eu me sinto assim uma espécie de um professor pardal meio doido, sabe? Por exemplo, lá com o José a gente criou a Play BPO, que ajuda muito quem quer escalar no BPO financeiro, e eu acho que o meu último filho, Nelson, é o Mister Contador. É um conceito de contabilidade. Eu costumo dizer, Nelson, só para o teu público entender, que a gente falava assim das minhas andanças pelo país, né? E eu vejo assim como um câncer que existe dentro das empresas contábeis, quanto mais tradicional, um câncer mais grave, que é a contabilidade atrasada. E cara, outro dia me perguntaram assim, Luiz, por que tu inventou essa história do Mister Contador? Eu já vou explicar o que é. Mas eu costumo brincar que se eu falar para o meu médico, para o meu psiquiatra, por que eu inventei o Mister Contador, eu tenho certeza que ele me interna. Porque eu coloquei na minha cabeça, Nelson, que eu ia acabar ou contribuir para acabar com um câncer chamado contabilidade atrasada. E aí eu fiz o Mister Contador, que é um fazedor de lançamento contábil. Eu costumo dizer primeiro o que não é. Né? O Mister Contador, ele traz esse conceito de contabilidade automática. Por exemplo, Nelson, que legal que essa geração que a gente está agora, nós temos assim, muita ferramenta, diferente da nossa época, né? Então, por exemplo, eu penso assim numa pirâmide de clientes, Nelson, que no topo da pirâmide estão os meus maiores clientes. E eu não tenho nenhum problema com os meus maiores clientes, porque normalmente eles têm um RP e eu consigo converter dados e trago para o meu sistema contábil e aí pratico aquilo que eu chamo de contabilidade digital, que é aquilo que está lá em algum sistema do cliente e eu consigo trazer. E se você, e aí eu vou provocar o teu público aqui, se você tem cliente que ele usa lá um RP por qualquer razão que ele tem que usar e você está fazendo contabilidade na unha, cara, você tem que rever os seus conceitos. Então, mas Luiz, ele só tira uma planilha de Excel. Cara, qualquer coisa é melhor do que fazer contabilidade na unha. Depois, Nelson, numa faixa etária do meio, a gente tem aqueles clientes que eu digo assim, que tem um fit mais com tecnologia. E aí eu sei que você faz isso também e eu aplico muito, que é usar ferramentas de gestão financeira para fazer ele evoluir. E aí, no nosso caso especial, eu uso praticamente também a Conta Azul. Então eu vou lá, ensino o meu cliente a usar, estimulo ele a usar e de brinde eu ganho a possibilidade de não precisar digitar a contabilidade desse cara. Porém, Nelson, na última faixa da pirâmide, assim, e talvez a maior, eu encontro um volume muito significativo de clientes que ele não se aplica nenhum tipo de tecnologia para ele. Sei lá, o dono da padaria, o dono do açougue, o dono do mercado. E eu costumo dizer que quando isso acontece, o cara só tem um frente de caixa lá qualquer. E quando isso acontece, o contador acaba meio que estando condenado a fazer a contabilidade no tipo artesanal. E a contabilidade do tipo artesanal era exatamente a nossa. Uma reguinha, surrada, em cima da mesa, um extrato e a base de muita digitação. Isso coloca o contador, assim, entre o contador e o cliente, num abismo completamente diferente. Fica aquela, você não me entrega o documento, eu não faço, tu não faz, eu não te entrego o documento. Isso, você finge que me paga e eu finjo que trabalho e segue o baile. Né? E aí, quem é do contábil sabe, Nelson. Quando o cliente pede um balancete, é aquele Deus nos acuda, né? Para tudo, vamos fazer o balancete, para o departamento todo, beleza. E aí eu inventei, Nelson, que eu ia, mesmo para esse perfil, criar o conceito de contabilidade automática. E aí eu fiz o Mister, que nada mais é que uma plataforma em nuvem, que é um fazedor de lançamento contábil. Luiz, o Mister é um conversor de dados? Não, não é um conversor de dados. E no Brasil a gente está bem servido de conversores de dados.
Eu posso citar aqui 3 ou 4 empresas que entregam muito valor quando o assunto é conversão de dados. E aí a ideia era, Luiz, então isso é uma contabilidade online, isso substitui a conta azul, substitui o domínio. Não é nada disso. O Mister Contador faz dados, faz lançamentos contábeis a partir do nada. E eu explico. Por exemplo, imagina uma empresa de comércio, Nelson, uma padaria que compra muito produto. Quem é de comércio, a gente sabe a dor que dá, né? Para contabilizar isso. Então, o que o Mister faz é catalogar pegar no mundo todas as notas de compra desse cliente e depois, apenas com o extrato e os comprovantes de pagamento, e o comprovante de pagamento é aquele que o meu time tira lá do home bank do cliente. E aí eu quero aqui abrir um parênteses para a galera que é do contábil, que está nos ouvindo, Nelson, que eu acho que a gente tem talvez 90%, no mínimo, das senhas de um acesso ao banco do nosso cliente. E aí isso é um pouco polêmico, mas a gente foi escalando e a gente tem muito. E no contábil, eu costumo dizer sempre, Nelson, que a senha liberta o departamento contábil. Né? Então, eu já não dependo mais tanto do meu cliente. Então, tecnicamente é muito simples. Eu conecto o Mister na CIEG, que toda noite ele busca as notas e guarda lá o vencimento de cada parcela das notas. Depois o meu operador, e por que não dizer o meu estagiário, vai lá no banco e traz os comprovantes todos, sei lá, 100, 200, 500 páginas de comprovante de pagamento. E ele lê cada comprovante desse, né? E por último ele associa cada comprovante à linha do extrato. E aí ele faz o lançamento contábil, porque o Mister tem uma tecnologia inteligente que identifica qual que é a conta contábil que o teu operador usa para baixar fornecedor, por exemplo. E depois ele vai lá e identifica qual é a nota, qual é a parcela, e ele faz o lançamento contábil. O conceito, Nelson, era exatamente isso, que é o que eu estou fazendo lá. Essa tecnologia já tem 3 anos, agora que eu comecei a comercializar ela. Mas o conceito era mais ou menos assim, o que eu quero é que quando o teu time chega lá, no teu contábil, chega lá no dia 3 do mês subsequente, tudo já está processado e contabilizado. E aí a ideia é que ele vai trabalhar exclusivamente com a exceção. Um fornecedor novo, um caso novo. Então é isso que está acontecendo. O meu time pega, por exemplo, uma empresa de mercado, que a gente demoraria 1 semana para fazer, e isso praticamente a gente demora 1 ou 2 horas. Né? Onde? Cara, a gente faz, gera, sobe na domínio, o banco está fechado e pronto. Então a ideia é exatamente esse conceito. A gente vai anunciar agora, o Mister tem lá bancos que ele vai buscar automaticamente extrato, vai buscar comprovante, se conecta com outras tecnologias de cartão de crédito. E a ideia é exatamente essa. Sabe qual que é o meu sonho, Nelson? É que no futuro próximo eu consiga colocar na frente de um contador todas as métricas do cliente dele, exatamente através do Mister Contador, exatamente para que ele deixe de ser um escriturário e ele passe a ser uma espécie de um analista e o herói do cliente dele, sabe? Com métricas que eu acho que vai ser impressionante. O sonho, sabe, Nelson? Que a gente vai conseguir comparar o preço da venda de um produto de uma padaria com outro produto do mesmo bairro através do Big Data. Então eu acho que esse futuro tecnológico vai trazer um novo perfil de contador, mais analista, ele deixa de ser um despachante, deixa de ser, como eu costumo brincar, né, um mensageiro do capeta que só leva notícia ruim para o cliente dele, e passa, através de tecnologias como essa, ele entregar muito valor. É um pouco disso que esse é o conceito da contabilidade automática. Então, o Mister serve para qualquer escritório de contabilidade, qualquer pessoa que esteja começando, inclusive com contabilidade, queira fazer a operação. Exatamente. É aquele cara que ele tem a operação, ou ele tem um monte de contabilidade atrasada. Ou tem uma coisa que é legal, que o Mister, eu costumo dizer que ele é atemporal, sabe, Nelson? O que ele é atemporal? Ele é burro. Ele não sabe o que é um mês. Ele só sabe que se você imputar os 3 elementos, ele vai ler. Ele vai ler e vai gerar isso em poucos segundos. Então a ideia era a gente, porque você sabe, né, Nelson, que a gente coloca uma contabilidade em dia, mas se o seu cliente daqui a 6 meses pedir de novo, está quase tudo atrasado de novo. Quando você faz a contabilidade artesanal, vamos dizer assim, é quase que um ciclo que não se encerra nunca. E aí o Mister vem exatamente, cara, põe a tua contabilidade aqui, está em dia, e daqui para frente, que é o que é mais importante, a tua contabilidade passa a ser automática. Eu sonho muito nisso, Nelson, eu tenho trabalhado muito nisso para deixar esse legado para o mercado contábil. Eu costumo dizer, a gente falou isso até antes de ligar as câmeras,
que eu sou adepto a tecnologia que é boa para mim é aquela que o nosso time usa. Entendeu? Você pode ter uma tecnologia maravilhosa e você paga, e isso tem muita oferta no mercado contábil. Isso é até legal, né? É interessante entender que ferramenta que de fato você ganha produtividade, né? Ter ferramenta por ter ferramenta, ter tecnologia por ter tecnologia, você vai ter um custo. Né? Ela tem que ter entregar valor, ela tem que ter uma entrega. Eu costumo dizer que eu não tenho tecnologia de estimação. Cara, ela entrega valor, só que tem uma regra que é assim, eu não te contei isso. Tipo assim, eu sou um cara que eu acompanho muito tecnologia. E quando ela passa pelo meu crivo, eu coloco para operar. E aí eu vou para a linha de frente para fazer todo mundo entender isso lá na minha operação. Eu tenho uma espécie de uma métrica de 90 dias. Cara, se em 90 dias isso não pegou, por qualquer razão, que pode ser por causa do meu time, pode ser por causa da tecnologia, porque não vê valor, eu desligo essa tecnologia. Entendeu? Então a tecnologia ela precisa passar pelo meu crivo, precisa ser fácil de operar, e em 90 dias ela sobreviveu, aí a gente usa ela com força. Essa é uma dinâmica que eu tentei fazer para filtrar, foi filtrar um pouco das variadas ofertas que a gente tem em tecnologia. Exatamente. Não, legal, gente. A gente está indo para o final aí de mais um papo de contador. Cara, muito insight, Luiz. Muita coisa nova aí surgindo. De novo, te agradecer, né, pela tua vinda. O Luiz é de Florianópolis, como ele falou, está em Joinville hoje. A gente aproveitou aí a vinda dele para bater um papo com ele. Muito obrigado mesmo, Luiz. Meu amigo aí de... É um prazer estar aqui na gestão, é um prazer falar com o teu público. Eu sempre tenho assim, uma esperança, Nelson, que esse conteúdo, que quando compartilhado, ele vai tocar o coração de alguém, entendeu? E se a gente conseguir fazer isso para um único profissional, né, Nelson? Se isso tocar o coração de um contador jovem, principalmente, né, que tenha mudado a sua rota a partir desse conteúdo, ou aquele contador que está desanimado, que está desiludido, que está entristecido, a gente viveu um processo de transformação, né, Nelson, de uma empresa mais tradicional para uma contabilidade um pouco mais digital. E as pessoas pensam que tem mágica, Nelson, e não tem. Não tem. A base de muito trabalho, de muita realidade, e não tem vida fácil. Mas eu sempre não me furto de falar, Nelson, que acho que a gente é a prova viva de que isso é possível. Nós somos a prova viva que não é fácil, que vai demorar, que vai dar muito trabalho, mas é possível. Né? Então, eu costumo dizer, Nelson, que eu acho que eu ressignifiquei a minha carreira de contador. Sabe? Eu mesmo já não tinha mais esperança, eu já estava assim desiludido. E por isso que eu falei no começo, por isso que exatamente eu me sinto no princípio da minha carreira, Nelson. E eu atribuo exatamente só para trazer lá o que a gente falou no princípio, a chave do negócio foi exatamente eu entender que a tecnologia era um meio, e a gente sabe disso, mas a solução estava ali. E hoje eu verdadeiramente, cara, eu vou contar aqui para o teu público que eu me sinto assim muito satisfeito e me sentir como se eu estivesse no princípio da minha carreira. Isso é muito legal, você sentir isso depois de 30 anos de trabalho, sabe? Então, eu gostaria muito e teria valido muito a pena eu vir aqui se a gente conseguir tocar o coração só de um contador e que ele consiga aí entender que, cara, é muito difícil, mas se tem alguém que já fez, então é possível e ele vai correr atrás disso. Com certeza algumas pessoas irão ser tocadas. Tomara. Gente, obrigado para vocês. Estamos finalizando mais um Papo de Contador e espero vocês aí seguindo nossas redes sociais. Sigam o Luiz também nas redes sociais do Luiz, vocês vão ver que ele tem bastante coisa para entregar, muito conteúdo, e esperamos vocês até o próximo. Deixa eu dar um recadinho. Fica à vontade. Não, porque no meu Instagram, no @LuizCorreia_Contador, se você for lá no IGTV, tem muito conteúdo lá. Então, cara, conteúdo de toda a natureza, de BPO, de contabilidade digital, de conta azul, de como acabar com a contabilidade atrasada, como acabar com papelada. Então, se tem alguém que se sentir tocado, pode ir lá no IGTV que vai ter muito conteúdo bacana lá para quem quer escalar, quem quer fazer uma virada na sua carreira. Fazer diferente. É isso aí. Obrigado. Valeu, Luiz. Boa dica. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.